Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões depois de um longo tempo, de meses e meses. Estou aqui num dia frio para falar para vocês sobre George Orwell e Aldous Huxley, sobre as similaridades e as diferenças que tem nas grandes obras-primas deles, dos dois autores, que é, no caso, o 1984 de George Orwell, que foi um dos motivos de eu ficar tanto tempo sem fazer vídeo aqui no canal, porque eu traduzi e lancei em e-book alguns meses atrás, e Admirável Mundo Novo do Huxley. São duas distopias que dizem que são antagônicas em muitos pontos, e eu vou explicar melhor sobre isso na sequência e vou dar a minha opinião sobre o tema. Até mais! Bem, como eu vinha dizendo, ambos os escritores têm muitas similaridades, ambos são britânicos. Eles chegaram a se conhecer. O Huxley ele foi professor de francês do Orwell quando ainda era um adolescente no Eton College. Só que assim, Huxley publicou Admirável Mundo Novo antes do Orwell, e Orwell publicou já no finzinho da vida. Só que Orwell morreu com quase 50 anos e Huxley chegou a quase 70, então por isso que o Orwell entrou em domínio público já, passou 70 anos da morte dele, por isso que eu tive a oportunidade de traduzir a obra dele, e o Huxley ainda vai demorar um tempinho para chegar no domínio público. Mas o fato é que eles se conheceram, não dá para dizer que eles tiveram alguma relação muito íntima, mas quando o Orwell publicou 84, ele tinha o Admirável Mundo Novo como uma inspiração para ele também. Então ele enviou uma carta ao Huxley, enviou o livro para o Huxley ler. O Huxley disse que gostou do livro, apesar de que o Huxley defendia um outro tipo de distopia, né? Isso a gente vai falar mais na sequência. E para a gente falar das diferenças e também similaridades entre as obras, é preciso explicar a diferença entre utopia e distopia. Então, enquanto uma utopia é uma espécie de céu erguido na Terra, um ideal futuro de uma sociedade onde predominam a justiça e o bem-estar social, a distopia é justamente o oposto. É um futuro sombrio, onde geralmente há opressão governamental e quase nenhuma liberdade individual. Então, como eu ia dizendo, muito já se debateu acerca dessas duas visões descritas nessas duas grandes obras. A princípio elas parecem mesmo antagônicas, né? Então essa comparação foi aprofundada em 1985 num livreto do teórico da comunicação americano Neil Postman, que é intitulado Amusing Ourselves to Death, ou Nos Divertindo até Morrer. E aqui eu vou trazer um trechinho da obra para vocês. Isso é as palavras do Postman, né? Na visão de Huxley, não é necessário nenhum grande irmão ou Big Brother, o que seria o grande líder totalitário, né, para despojar a população de autonomia, maturidade ou história. Ela acabaria amando a sua opressão, adorando as tecnologias que destroem a sua capacidade de pensar. E Orwell temia aqueles que proibiam os livros, enquanto Huxley temia que não haveria motivo para proibir um livro, pois não haveria ninguém que tivesse interesse em lê-los, né? Orwell temia aqueles que nos privariam de informação, e Huxley aqueles que nos dariam tanta informação que seríamos reduzidos à passividade e ao egoísmo. Orwell temia que a verdade fosse escondida de nós, enquanto Huxley que ela fosse afogada num mar de irrelevância, né? Então, entrando já na descrição da sociedade do Admirável Mundo Novo do Huxley, nessa sociedade distópica, a sociedade está dividida em castas. As crianças são projetadas geneticamente e saem de fábricas de bebês e são condicionadas a exercer das funções mais nobres às mais abjetas. Não há mães, pais e nem casamentos. O sexo é livre. A diversão está disponível na forma de jogos esportivos, cinema multissensorial e de uma droga que garante o bem-estar sem efeito colateral, que é o soma. Inclusive é até uma ironia que ele faz, porque ele também conhecia o hinduísmo, os Vedas hindus, e se diz que lá atrás, nos Vedas, existia esse soma, né? Mas aí, no caso era um enteós, né? Uma questão, seria assim, uma coisa religiosa, era um uso religioso que se fazia, mas ele fazia uma brincadeira e dá o mesmo nome, soma, né? Então, voltando ao Admirável Mundo Novo, restaram na Terra 10 áreas civilizadas e uns poucos territórios selvagens, onde grupos nativos ainda preservaram costumes e tradições primitivas, como a família ou a religião. Então tem um líder civilizado na história que fala o seguinte: o mundo agora é estável, as pessoas são felizes,
têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança, nunca adoecem, não têm medo da morte, não se acham sobrecarregadas de pais e mães, não têm esposas, nem filhos, nem amantes, por quem possam sofrer emoções violentas. São condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se portar como devem. E se por acaso alguma coisa andar mal, ao soma. Então basicamente na distopia do Huxley, tá todo mundo sempre feliz, sempre satisfeito. E se tem alguma coisinha que vai mal, eles vão lá e dão soma para a pessoa. Agora aqui é bom lembrar que mesmo nessa distopia tem uma parte do mundo que não é civilizado, né? Civilizado entre aspas, né? Porque essa civilização é meio distópica. Mas tem regiões ainda que são consideradas territórios selvagens, e aí a grande parte da história gira em torno desse contato entre personagens do mundo da civilização distópica e personagens do chamado mundo selvagem, né? E a relação entre eles. Eu não vou entrar em detalhes que são dar spoiler da obra, né? E também aqui é preciso destacar que nem utopias e nem distopias existem no mundo real. O exercício de tentar adivinhar para onde nosso mundo está caminhando, se para a distopia do Huxley ou de Orwell, é algo curioso e muitas vezes interessante, mas nem sempre tão produtivo quanto se pode imaginar. Muitas vezes caímos na armadilha de imaginar que o mundo deve ser preto ou branco, ou se encaminha totalmente para um lado ou para o outro, quando na verdade a realidade é composta por infindáveis miríades de cinza. Então, enquanto no 84 você tem uma distopia focada no totalitarismo político puro, né? Onde você tem um partido comunista que, na verdade, não é nem chamado de comunista, mas é uma metáfora para o partido comunista russo, né? Do comunismo do Stalin. Mas ele tem, que não é a mesma coisa, que seria isso alçado ao futuro, é uma distopia futura, não era exatamente como era o stalinismo, mas era alçado a uma coisa ainda muito pior. E seria uma coisa lembra um pouco o Partido Comunista da Coreia do Norte de hoje, mas não dá para comparar diretamente. Só que é preciso lembrar que na distopia do Orwell, nem todo mundo estava sendo totalmente controlado a todo momento pelo partido. Porque nem todo mundo fazia parte do partido. O partido era só 15%, era uma pequena parte da população total da superpotência que ele descreve lá, que no mundo tem 3 superpotências, ele está descrevendo a Oceania, elas estão sempre em guerra umas com as outras. E nessa superpotência, só 85% da população é proletário, como seria o povão. E só 15% faz parte do Partido Comunista. Então só esses que estão dentro do partido que são totalmente controlados. Então tem aí vocês vão ver que tem uma similaridade com o Huxley aqui. Eu vou trazer um trechinho do capítulo 7 da parte 1 de 1984 que deixa isso claro aqui, essa questão de porcentagem que eu falei. Se havia esperança, ela devia estar nos proletas. Isso é o personagem principal pensando, né? Que os proletas são proletários ou povão em geral. Porque só neles, naquelas massas desdenhadas, naquele enxame de gente, nos 85% da população de Oceania, havia alguma possibilidade que se gerasse a força capaz de destruir o partido. Então fica claro até na obra esses 85%, né? E aí se a gente vai analisar mais a fundo, o povão em 84 também é mantido anestesiado de qualquer tipo de pensamento revolucionário através de distrações, como a loteria, o noticiário de crimes e guerras e a boa e velha cerveja. O partido de Orwell policia de maneira ferrenha os seus próprios membros, mas deixa que o restante da população desfrute de certa liberdade. Assim, embora o conhecimento em geral seja filtrado e devidamente censurado pelo Estado totalitário, nada impede que um proletário de Oceania beba sua cerveja no final do dia e se divirta, por exemplo, com um jogo de dardos. Ou seja, são tons de cinza. Né? Porque o Big Brother ficou famoso como aquela coisa que tem sempre uma teletela vigiando você, e na história, como o personagem faz parte do partido, que seria o Partido Comunista lá da história, ele está sempre sendo vigiado, a gente dá a entender, assim, para quem não conhece a história a fundo, até para quem não raciocina muito quando está lendo a história, de que ele é só uma pequena parte da população. E quando ele vai às ruas ali em 84, ele toma cerveja, ele vê que as pessoas são livres e tal, para pensar o que quiserem, só que assim, se existe um foco revolucionário, algum proletário demonstra ter uma certa inteligência, um certo espírito revolucionário, aí sim, eles vão e silenciam o sujeito. Mas não é que eles ficam vigiando todo mundo todo o tempo, que seria meio que impossível você fazer isso com 100% da população, seria até impossível de ser descrito isso num livro. Então, nesse sentido, tem uma similaridade entre Orwell e Huxley, no sentido de que ambas as populações são mantidas anestesiadas do pensamento crítico e mais revolucionário para poderem se libertar do totalitarismo. Mas não para por aí. Na sequência a gente vai falar também de uma diferença muito grande
é que na obra de Huxley é abordada a questão religiosa, enquanto na obra de Orwell ela é meio que posta de lado. Então, retornando. Outra característica que separa o foco narrativo de ambas as obras é a questão religiosa. Enquanto em 84 as religiões foram abolidas e o personagem principal é ateu, ou no máximo um humanista agnóstico, e todas as questões religiosas não passam de pano de fundo para a narrativa política, já na obra de Huxley há uma crítica clara e contundente à ausência de espiritualidade da sociedade dita civilizada em relação àqueles que são chamados de selvagens no livro dele, que vivem fora das metrópoles e ainda praticam os chamados costumes primitivos. Ora, Huxley era um perennialista, e ele está claramente defendendo que a religião antiga não é somente importante, como é essencial para que o indivíduo alcance uma vida digna e plena. A filosofia perene, ou perennialismo, é um ponto de vista da espiritualidade moderna que enxerga todas as tradições religiosas do mundo como compartilhadoras de uma verdade única, sendo ela metafísica ou a origem da qual todo conhecimento esotérico e exotérico se irradiou. O perennialismo tem suas raízes no interesse renascentista pelo neoplatonismo e sua ideia do uno, da qual toda a existência emana. E anos após o Admirável Mundo Novo ter sido publicado, Huxley continuou a propagar uma interpretação universalista das religiões do mundo. Tanto que a sua obra A Filosofia Perene, de 1945, já mais próximo do final da vida dele, traz mais luz sobre o tema. Então esse aqui é um trecho da Filosofia Perene de Huxley, palavras de Huxley. A filosofia perene é expressa de maneira mais sucinta na fórmula sânscrita Tat Tvam Asti, isto és tu. O Atman, o eu eterno imanente, é como um Brahman, um princípio absoluto de toda a existência. E a finalidade última de todo ser humano é descobrir o fato por si mesmo, descobrir quem ele realmente é, o contato direto com esse eu sou, né, que é a divindade, que está muito bem descrito também no Bhagavad Gita, né, que provavelmente o Huxley também leu e deve ter gostado bastante porque ele praticava o hinduísmo, né, lá nos Estados Unidos, quando ele já morava nos Estados Unidos. Então, dessa forma, enquanto Orwell procurava alertar seus leitores para os graves perigos das doutrinas políticas que podiam descambar para um Estado totalitário ou uma ditadura, Huxley trazia outra espécie de alerta, que dizia mais sobre o perigo de uma sociedade moderna inteiramente afastada da espiritualidade e seduzida pelas drogas e o hedonismo exacerbado. Enquanto 84 focava quase que unicamente na política, Admirável Mundo Novo dava também um grande espaço para a religiosidade humana. Assim, o tipo de comparação que Postman nos trouxe em 85 deve ser considerado em seu contexto limitado. Ou do contrário, a gente corre o risco de vermos demônios imaginários onde eles não existem e nos esquecermos de que o mundo real é muito mais complexo, muito mais acinzentado do que uma obra de ficção. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Também tem um livro muito conhecido também do Huxley que eu posso indicar aqui, que é As Portas da Percepção, que tem também uma sequência Céu e Inferno, além da filosofia perene, né? Inclusive nesse livro aqui ele faz experimentos com LSD, com drogas, então ele também não era, assim, pode-se dar a entender que ele era um conservador por ser perennialista, mas ele, por um lado, ele era conservador no sentido talvez religioso, mas no sentido de experimentação, assim, de experiências com enteógenos e outras drogas, ele não era tão conservador assim. E também, para quem não sabe, além do 84, eu traduzi A Revolução dos Bichos, que é outro grande clássico de George Orwell. Nesse caso tem e-book na Amazon, né? Tanto um quanto o outro estão só por R$ 1,99, né? Preço de um café na Amazon em e-book. Mas eu vendi minha tradução também para Faro Editorial. Pelo selo Aves Rara eles publicaram a minha tradução aqui. Deixa eu mostrar aqui o meu nome, né? Não sei se dá para ler aqui, mas está meu nome aqui. Eu vendi essa tradução para eles. Eles já publicaram a minha tradução do Pequeno Príncipe, da Arte da Guerra também, todo sempre do inglês, né? E vem novidade por aí, que eu já vendi outras traduções para eles. Depois, quando eu tiver novidade, lá no meu blog, algum vídeo futuro, eu posso falar para vocês. Por enquanto, não posso falar nada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Eu não vou prometer que vai ter vídeo regular como antes, né? Eu vou fazer um vídeo quando eu achar que eu devo fazer. Eu deveria ter feito esse vídeo aqui provavelmente no início do ano, quando o Orwell tinha acabado de entrar no domínio público e ajudar a vender a minha tradução. Mas assim, não deu vontade de fazer agora. A gente também está numa situação complicada aí, né, com esse negócio de pandemia no mundo todo, demorando para passar, mas graças a Deus eu estou vacinado com a primeira dose, daqui a pouco com a segunda dose, e com uma certa normalidade eu vou poder fazer vídeo mais regularmente, tá? Até a próxima!